Olha só. Fala, Caião. Hoje de manhã eu recebi, eu não tinha sabido ainda, mas recebi um informe de uma amiga que mora nos Estados Unidos, de um achado novo, uma descoberta nova na Ilha de Páscoa. Você sabe as caras... Dos totens lá. Dos totens de Páscoa? Sim, claro. Aquelas cabeçonas enormes, impressionantes. Aquilo não é nada. É só a cabeça. Os cientistas, arqueólogos... Mas tinha uma teoria de que existe o corpo por baixo ali? Tem. Eles estão escavando agora, aquela cabeça virou uma besteira. O negócio é imenso para baixo. Com petróglifos escritos nos desenhos do peito, da barriga, histórias, bíblias de Páscoa. Totens de Páscoa. Imensos. Mostra só as imagens pra gente, cara. Aí. Que maluquice. Só as cabecinhas como era antigamente. Ó, um ser humano passando perto de uma cabecinha. Tá. Imensa. Só que agora o pessoal, já era um problema imaginar como é que tinham removido as cabeças para lá. Como é que tinham feito as cabeças. Agora a cabeça virou bobagem. Porque eles vão escavar e o negócio não para de crescer para baixo, de se aprofundar. Olha isso. Numa proporção louca. Tá tudo escrito aí no peito da estátua. São corpos com esses petróglifos escritos que ainda não foram decifrados, vão ter que ser compreendidos. E isso eles estão ainda chegando ao braço. Olha o tamanho. Eles vão descer e aprofundar isso aos pés, meu querido. E a gente vivendo aqui, ainda perplexo, só com a cabeça. E não sabemos de absolutamente nada. Isso me faz lembrar algo que sempre me impressionou, desde que eu comecei a ler as Escrituras, avidamente, aos 18 anos de idade, que me impressionou sempre, é uma expressão comum na boca dos apóstolos. Mais do que em qualquer outro lugar, os apóstolos é que chamam o tempo todo o que aconteceu antes do dilúvio de o mundo antigo. O mundo antigo sepultou o mundo antigo, apagou o mundo antigo, julgou o mundo antigo. São expressões que as pessoas leem e passam assim batidas, sempre me deram um choque, porque o dilúvio de fato foi um sepultamento radical. Olha isso. Hoje não se discute mais a questão do dilúvio, como era uma discussão no início do século XX, era uma época muito ignorante ainda, onde na Ilha de Páscoa só tinha cabeça para fora. Mas à medida em que a ignorância vai sendo dissipada pelo conhecimento, muitas coisas que já foram um problema e uma discussão vão deixando de ser, vão ficando até patéticas. Eu, quando comecei a pregar o Evangelho, em toda a universidade que eu era chamado e convidado para pregar, uma das discussões era sobre o dilúvio, ou inevitavelmente sobre criação e evolução. Bom, à medida em que a ciência evoluiu, quem quer que pense foi vendo que o dilema criação e evolução é um dilema idiota. Não valida, não corrobora, não chama Deus para a cena de nada, e a evolução não tira Deus de coisa nenhuma. Simplesmente Deus não é um dado nem para uma coisa nem para outra. Deus não existe para ser avaliado dentro desse sisteminha. Então quem quer que pense mesmo, já passou dessa. Sabe que Deus acontece numa dimensão não verificável. Você pode apenas lidar com o susto da criação, com a beleza, com o mistério, com a complexidade, com o que Paulo disse que está disponível a todos. Mas Deus é uma revelação pessoal. Não vem de fora para dentro, vem de dentro para fora. Então, eu invoco Deus porque eu me sinto perdido e Ele parece estar fora e acima de mim. Mas, na realidade,
O meu encontro com Deus nunca é uma invocação. O que acontece é uma evocação. Ele brota de mim. Brota de mim porque os céus dos céus não podem contê-lo. Ele, no entanto, habita com o quebrantado e o contrito de coração. Então, outro dilema naquele tempo era o dilúvio. Você ia pregar, você tinha que ser questionado sobre a historicidade do dilúvio. Eu estava com um monte de respostas arqueológicas, paleontológicas, de acervos antropológicos, de culturas, com experiências diluvianas no mundo inteiro, para acabar com aquele papo furado, porque o meu negócio era chegar onde eu queria, que era a experiência das pessoas com Deus, sem ficar preso naquela discussão que eu sabia desde o início, não convertia ninguém, era só vaidade. Então, como é? Ou é vaidade de quem acha que tem informação, ou insegurança dos que se municiam com informação para provarem aos outros que a teoria deles é superior à dos outros, não por nada, porque os outros não vão se converter, nem eles vão ter mais fé. É só porque são tão inseguros que precisam ter essa supremacia no duelo de argumentos. Não é tudo idiotice. Não serve aos propósitos do reino de Deus, jamais. Tanto é que Jesus nunca gastou um minuto com essa tolice. Sempre passou por cima disso tudo. Mas eu falava do mundo antigo na boca dos apóstolos. Sim. E Pedro, especialmente, ele é quase que um arqueólogo do mundo antigo no Novo Testamento. Porque a gente lê a segunda epístola dele, ele descreve mais do que ninguém, junto com Judas, como foi aquele tempo que o dilúvio sepultou. O que aconteceu lá? Que coisas extraordinariamente loucas aconteceram lá. Era um mundo muito mais literal do que até há 30 anos atrás, 40, 50 anos atrás, se queria admitir. Era um mundo de esqueletos grandes, de experimentos alienígenas, de misturas genéticas, de alteração da natureza das criaturas por intervenção e mistura e experimento. Foi o que os Benai Elohemos, que vieram de fora, conforme literalmente é a descrição, os filhos de Deus que vieram dos céus e desejaram e copularam ou misturaram-se geneticamente, ou de qualquer que tenha sido a natureza possível da mistura, alterando a natureza humana e produzindo os Néfilins, que nasceram como aqueles varões poderosos que dominaram a antiguidade e que estão presentes nos registros de todas as culturas da Terra. Do Egito à Grécia, à China, aos índios Hopi, na América do Sul, para todo lado, essa cultura está presente, universalmente afirmada. E como tudo que é descrito ali está presente no mundo inteiro, na Mesopotâmia, você vem, a Mesopotâmia é o berço dessa certeza, escrita em pedras, desse conluio que alterou não só a natureza humana de quase todos, mas alterou muitas criaturas existentes pelos experimentos da loucura, dos avanços propostos por principados e potestades, por anjos, por Benai Elohim, portanto por extraterrestres, gente que não é dessa ordem, criaturas que não são da minha ordem, da tua ordem, que não são humanas. Anjo é uma criatura de uma outra ordem, é uma ordem extraterrestre, ele não é alguém da Terra. É isso que significa extraterrestre, é de fora do sistema terráqueo. Qualquer idiota já devia ter sabido disso, ao invés de ficar... Então, quando a Bíblia fala de anjo, ela está falando de alguém que é extra-ordem terrestre. Não é desta ordem, você não encontra com ele no bar da esquina. Ele não é achável, você nunca viu uma exumação de anjos. Ele não é desta ordem. Mas a gente reconhece que existem muitas outras ordens, para além da nossa.
Nós somos só um experimento energético na dimensão espaço-tempo. Existem muitas outras formas de energia e muitas outras camadas dimensionais. E a Escritura dá testemunho disso. Por isso é que ela está cheia de anjos, querubins, serafins, girantes gloriosos que invadem a Pérsia nos dias de Daniel e são avistáveis. E tem todo tipo de criatura que é um olho só, criatura que é 1 bilhão de olhos, criatura com muitas caras, olhando para todos os lados. Tem criaturas de muitas formas, criaturas com forma de relâmpago, criaturas diversas e com capacidades de conformações variadas, de virarem outra coisa, de ingerirem alimento humano e se transformarem numa chama e subirem ao céu. Então é um mundo muito doido e de muitas camadas dimensionais que você encontra. Então, quando eu estava vendo aí essas imagens na Ilha de Páscoa, eu estava me lembrando do mundo antigo. Esse grupo faz parte do mundo antigo. E tem muitas civilizações do mundo antigo que não foram achadas e que estão sob os oceanos. Agora que estão começando a ser achadas algumas no Mediterrâneo, algumas estão sendo encontradas à volta do Japão, algumas estão sendo encontradas em alguns lugares no Atlântico. Desenhos, formações absolutamente humanas em regiões abissais, mostrando que aquilo ali desabou de algum lugar mais elevado e foi sepultado num abismo profundo. Isso é só uma demonstração singela, essa aí da Ilha de Páscoa, de como a nossa ignorância não tem tamanho em relação ao que aconteceu na antiguidade. A gente está lidando com um monte de coisas com cara nova, mas não estamos lidando com espíritos com intenção diferente. As caras são novas. As caras são novas. Não faz mais sentido hoje, como fazia para a cabeça do homem antigo, um ente se manifestar nitidamente superior, de uma camada diferente da nossa, e querer a relação de coito, de conluio conjugal com o humano. Isso iria ser um choque planetário. Mas há 6, 7, 8, 10, 12 mil anos atrás, não. A mente humana lidava com um elemento mágico, sobrenatural, incompreensível, com a mesma naturalidade com a qual você lida com o celular. O celular. Então, mudou. Não será nunca como foi. Eles eram mais linkados, cara? Eles eram mais linkados? Não, era só um outro modo de ver a vida. A mente, a interpretação humana já mudou bilhões de vezes. Nós já interpretamos o mesmo mundo de muitas formas. Porque o mundo não é um dado objetivo. O mundo é um dado subjetivo. O mundo não existe objetivamente. O mundo é uma interpretação. Objetiva é a Terra. O planeta Terra é objetivo. O mundo não. Cada geração tem um mundo novo. Interpreta o mesmo planeta de modo diferente. Interpreta os mesmos fenômenos com outros olhos, outras lentes. E a nossa geração vem interpretando de 100 anos para cá com uma multidão de lentes variadas. As lentes estão mudando agora quase todo dia. A gente está num oculista cósmico, mudando a lente. Trocando todo dia. Uma velocidade absurda. Então, hoje já não é mais uma coisa factível o encontro do sobrenatural invadindo o natural, essa coisa que chega assim de fora, e vamos fazer filhos gigantes. Não, a mesma intenção, o mesmo espírito, o mesmo príncipe da potestade do ar, que nunca parou de agir na mente dos que se entregam à desobediência em relação à ordem da criação, está em ação. E uma ação inteligente, uma ação aculturada,
É aquela história dos espíritos no Gadareno, daquela legião de demônios, que pediram a Jesus: já que tu nos mandas sair dele, não nos mandes para fora do país. Lembra dessa declaração? Sim. E rogaram-lhe, porque esses espíritos querem a continuidade aculturada. Eles querem, eles se servem, eles só podem usar na Terra o que nós humanos fornecemos. Eles estão impedidos de sair trazendo proposições. Eles podem induzir, sugerir, mas nós temos que de algum modo acolher, processar e devolver, para que o processo deles se agilize. E eles vão nos devolvendo como intuições mais sofisticadas. A gente vai produzindo, quanto mais a gente vai produzindo, mais eles têm o poder da devolução. Eles parecem terem sido impedidos por uma ordem superior de fazerem intervenções de moto próprio. Porque se isso acontecesse, a gente estava perdido. Existem bloqueios, existem impedimentos. Eles têm um limite. Tem que entrar pelas portas oferecidas, pelos acessos facilitados. E nos dias de hoje, é claro que a ação é outra. Nós estamos lidando e vamos lidar cada vez mais agora. O grande dilema dessas próximas décadas em relação aos humanos vai ser sobre alterações genéticas. E mutação genética induzida, eliminação de seres humanos antes da hora, já olhando no coração da célula, e para abortar já no cromossomo, inviabilizar ou alterar. Vai começar a ter alterações, pessoas vai ter uma fábrica de humanos geneticamente. Você quer o olho como? Você quer o quê? Você quer reforçar? Vai montar. Essas montagens vão surgir de todos os tipos. Quer mais alto? Quer como? Com qual propensão? Com tentativas logo vão ter de adubamento cerebral para potencialização mental. Que isso? Aí vem as outras coisas que já estão em questão, a nossa bionicidade. Por enquanto, nós só estamos nos servindo do elemento biônico para nos resolvermos de perdas de membros. Então, eu estou sem um braço, claro, me oferecem um braço que faz todos os movimentos e a mão também, eu quero, né? Vai facilitar a minha vida. É pela via do conforto e da utilidade que isso vai entrando. Mas depois, como essa tecnologia está presente para fazer o bem, ela também está presente para fazer o mal. Aí começam as outras propostas, porque tem bilhões de aplicativos em qualquer direção. Até que vai chegar cada vez mais o indivíduo no processo de implantes. 666 é a civilização que cresce entre nós humanos. Esse é o número dela, 666. Profundamente alterada, é gigante, é o homem agigantado, é o homem tríplice, é o homem super-humano, é o super-homem, é mais que homem. 6 é o número do homem, número da criação. Então é o super-humano, independente, autônomo, medida de si para si mesmo, referência de si próprio, em todas as coisas. É nessa direção que a humanidade celeremente caminha. Só a ética para salvar, cara? Olha, a grande discussão vai ser ética, mas a ética nunca salvou até aqui. Né? Porque tudo que o homem entende que ele consegue fazer, ele acaba fazendo. E ele atropela qualquer ética, mas ele mete o dedo na bomba. Mete o dedo na bomba. Então, dependendo da circunstância, ele mete o dedo no que quer que ele ache que já consegue realizar. É a resposta do Clinton
a respeito da Mônica Lewinsky. Sim. Presidente, por que o senhor comeu ela? Porque ela não era linda, não era gostosa, não era tal. E tinham mais 1 bilhão de mulheres na Terra doidas para darem para o Clinton, se ele quisesse. A pergunta também era, por que o senhor comeu a Mônica Lewinsky? E a resposta dele foi a resposta mais honesta que um homem poderia dar, depois de não ter mais podido negar. Ele falou, enfim, a verdade como a verdade era. Ele disse, pela razão menos decente entre os humanos, simplesmente porque eu podia. Simplesmente porque eu podia. Só porque eu podia. Olha só. Nós humanos vivemos nisto e sempre assim, é só porque nós podemos. Nós também já descobrimos que tudo aquilo sobre o que a gente consegue imaginar, a história já provou que a gente consegue realizar, é só uma questão de tempo. Tudo que a gente consegue ficcionar, a gente acaba conseguindo factualizar. Uma vez que a gente descubra o potencial factualizante, a gente só não realiza se não quiser. E raramente a gente não quer por muito tempo. Tem gente que já quer de saída. São impedidos pela maioria temerária ou prudente. Mas tem logo os poderes da economia, da finança, do conforto, das facilitações, dos aplicativos daquilo para tornar a vida mais rápida, mais fácil, mais direta, mais móvel, mais intensa, e todo mundo vai sucumbindo aos aplicativos pseudo-vantajosos, sem notar, adotam a tecnologia inteira. Aí depois é só uma questão de aplicar isso de maneira controladora, o que é inevitável. A história já nos ensinou que se a gente pode, a gente faz. Vem me ver TV, o canal é você.